Vamos discutir quais são esses desafios, da convivência em condomínios, porque não é fácil. Quem vive em um condomínio sabe. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. O que nós podemos e o que é que nós não podemos fazer para que a gente tenha uma convivência harmoniosa, que a gente saiba respeitar o espaço do outro. Quem está conosco hoje é o Jonathan Santos. Ele é síndico profissional, seja bem-vindo. Obrigado. E vai tirar todas as nossas dúvidas. Vamos lá, estamos aqui para tentar ajudar aí quem mora em condomínio a ter uma boa convivência, Antes de mais nada, parabéns. Essa profissão é uma profissão difícil porque é complicado lidar com questões de pessoas que são diferentes e moram no mesmo lugar. Qual que é o top 1 de reclamação em um condomínio? Olha, hoje no Brasil, 1/3 da população mora em condomínio. Existe uma pesquisa já que uma terça parte do Brasil já mora em condomínio. Então, muita gente reside junto no mesmo lugar. Qual que é a maior reclamação? Barulho de vizinho de um para o outro. É o campeão de reclamação porque todo mundo quer sossego, mas ao mesmo tempo quer ter as coisas dentro, fazer as coisas que às vezes fazia fora do condomínio. E temos um capítulo inteiro, sobre barulhos, porque são os barulhos mais diversos. E outras situações também. Nós preparamos uma delas para que a gente entenda e converse sobre. Vamos conferir. Que voz! Osmar Menezes é a nova revelação do Brasil. Nunca vi, canta bem demais. Começo a ver esses vídeos, não consigo parar. As redes elas só falam, viu, Nadine? Osmar Menezes. Já ouviu o Osmar Menezes? Limpa Nadine, tudo, o Osmar... Nadine? Oi. Você pode me fazer o favor de apagar esse incenso? Já te disse que eu não gosto do cheiro do incenso, da fumaça do incenso. Você acende incenso, toda semana é incenso. Você tá muito nervoso, senta aqui. Faz comigo. Senta onde, Nadine? Aqui do meu lado. Vai me fazer segurar o incenso? Uhum. É impressionante. O que a gente não faz? O que a gente não faz? Não é possível, maldição! Quando é que eu vou poder ler em paz? Tenho certeza que esse casal... Maldição, 1000 vezes maldição! Coitado do vizinho. O namorado, imagino eu, teve que encarar o incenso, mas o vizinho... Ficou pior. Quais são os limites para esse tipo de odor que pode incomodar um vizinho? Primeiro, quem mora em condomínio tem que saber que é um direito seu exigir que você tenha sossego e que você não seja incomodado com alguma coisa excessiva, que é esse caso, Então, o limite, a gente sempre analisa o bom senso. Você pode fazer tudo dentro do seu apartamento, desde que isso não ultrapasse os limites dele. A imagem deixou claro aqui o vizinho de baixo ou de cima sendo incomodado por esse cheiro. E aí é onde começa o problema, Porque quem está morando no apartamento, ele também tem o direito de acender o incenso, de fazer aquilo que ele acha importante, desde que isso não atrapalhe ou não incomode o limite da parede do outro vizinho. Mas é difícil mediar o bom senso, porque pode ser que esse aroma do incenso seja algo sutil para o vizinho, mas que o incomode muito. Quem e aí, faz, como decidir quem está certo e quem está errado? Como que vocês fazem? Então, nós analisamos sempre caso a caso, não dá para cravar uma atitude ou um comportamento. Para quem mora em condomínio, existe um segredo para você nunca tomar uma multa ou ser notificado, mesmo sem você conhecer lei nenhuma. Você precisa aprender 3 regras. Primeiro, aquilo que você faz vai gerar perturbação, sossego para a pessoa? Se for gerar perturbação, não faça. Vai ter problema com limpeza ou risco à saúde dos demais? Se for fazer, não faz. E vai acontecer alguma coisa em relação à segurança das pessoas ou do condomínio, se isso for atrapalhar, não faça. Sabendo essas 3 regras, você nunca vai ter problema. Nesse caso, gera sim perturbação e sossego. Então, a pessoa que está abaixo ou acima, ela não tem, independente de ser pouco ou muito, ela não é obrigada a sentir o mesmo cheiro que a Pior pessoa do que o incenso é cigarro na varanda, E acontece muito, Porque Bituca o morador... no andar de baixo também, quem mora naqueles jardins, nos gardens. Às vezes a esposa fala pro marido, dentro do apartamento você não fuma, aí joga
ele para a sacada, né? Aí ele fuma e atrapalha os do lado ou de baixo. Então isso também não pode. Inclusive hoje, alguns regulamentos internos já prevêem que a sacada não pode a pessoa fumar ali, porque ela pode causar, sim, constrangimento ou pode causar o incômodo para os demais. E para dar multa tem que estar no regulamento ou não? É muito importante. Só que dentro de condomínio, o Código Civil, ele prevalece. Então, mesmo que não esteja no regimento interno, o Código Civil prevê que é direito do condômino ter sossego, ter um ambiente saudável, higienizado e ter minimamente um ambiente seguro. Por isso que ele escolheu morar em condomínio. Então, o síndico pode atuar, mesmo que não esteja no regimento, seguindo o Código Civil. Vamos conferir mais uma situação. Oi! Ai, aqueles vizinhos mal educados. Nem parece que o cachorro deles é filho deles. Vou bem sim. Queria ser que nem aquele cachorro educado, plácido, tranquilo. Não é possível. É só elogiar. Ai. Os donos dos animais são responsáveis por recolher as fezes dos seus pets? Só nem dizer, nesse caso aí o cachorro tá com algum problema no estômago. Não né? é? Até no elevador, e parece ser o elevador social, onde o Claro. cachorro, em teoria, não pode entrar. Então, hoje já não existe mais essa obrigatoriedade. Os animais, eles estão cada vez mais com direitos adquiridos, né? Então, no condomínio, o animal é considerado um morador. Tem cadastro, tem carteira de vacinação, ele não pode mais ser obrigado só a descer no elevador de serviço ou andar no colo. Jura? Eu vou levar essa informação pro E é meu lei, condomínio. tá? São Paulo mesmo tem uma lei municipal que ela proíbe, sim, o cachorro ter que descer só no de serviço. Que bacana saber disso. Mas é importante consultar o outro condômino, porque, por exemplo, eu ando com a Charlotte, minha cachorrinha, no elevador social, mas eu achava que eu estava errada. Mas eu sempre pergunto, você se incomoda se sim. tem algum É o outro bom condômino? senso, né? É o Porque bom aí, senso. se incomoda, eu não entro. É o bom senso, O que você tem que prevalece nessa hora? garantir é a segurança Claro. do outro. Então, a questão do incômodo seria o pelo, ou o cachorro latir, ou querer rosnar para o morador. Isso é sua obrigação garantir que não aconteça. E aí você responde por isso. Mas você tem o direito de entrar e usar com a pessoa sim. E recolher as fezes do animal? Aí já é uma obrigação, né? O dono, ele é obrigado a fazer isso quando o cachorro, que é normal, né? O cachorro, ele vai fazer o xixi, ele vai fazer o cocô e o dono tem que recolher. E Senão limpar ele é também, né? notificado e Porque tem multado. o xixi. Claro, pode acontecer, você não consegue prever isso no seu animal, mas aconteceu, você tem que subir, pegar um pano e fazer a limpeza. E caso o condômino não faça isso, ele pode ser multado. Aí entra o papel do síndico, da gestão, que é olhar, notificar primeiro, né? Você notifica o morador e na reincidência você multa. Mais uma situação para que a gente confira. Isso é sono. Isso é silêncio. Depois de 3 anos. Sono e silêncio juntos. Ai, que difícil. Amor, Diga, Nadine. que horas é mesmo o show do Mano Menezes? Osmar Menezes, Nadine. Às 9. 9 horas, tá bom. Eu tô na dúvida qual sapato eu vou. Ó, porque eu tô com esse aqui. E eu também gosto de alguns outros que estão aqui. Prova, Nadine. Vou provar, vou colocar cada Nadine. pé de um. Prova. Ah, então eu vou... Acho que eu vou testar. Ah, Esse aqui que eu já tô experimenta. vestindo. Desfila, Nadine. Desfila. O que você acha? Tá gostando desse? Tô gostando. Tá mas... gostando desses? Tô, mas eu tô na dúvida ainda. Ah, já tive uma ideia, Nadine. Samba. Nadine, Ai, samba. Vou ver, que dá pra ver qual que fica mais confortável Exatamente, samba, também. Eu Nadine. tô vendo tutorial na internet que Pode tipo assim, sambar. ó, é uma pra frente e outra pra trás. Isso. Não é possível que alguém nesse mundo tenha tanto salto. Samba, Nadine.
Nadine, samba, samba, exatamente. Qual a Nadine gostou mais? Gostei dos dois, mas acho que eu vou com esse de oncinha, que é mais Vai com bonito. cada um de um pé. Cada um de um pé, Vamos não tem testar problema. outros, vamos testar Vambora. outros. Nadine, oh meu Deus, e aí, qual que é o Vocês limite? trouxeram só problemas pontuais, né? Só aqueles que eles são difíceis, É, de porque conduzir, é uma né? linha tênue. Claro. Então, vamos lá. Aí já não é mais um apartamento, é um salão de dança, né? É, nesse caso sim. Mas existem sim momentos em que isso vai acontecer e o que o condomínio ou o síndico tem que julgar? Aquilo que está dentro da normalidade. Tem condômino que se incomoda até com o mínimo de barulho. Porém, morar em um condomínio também é passar por isso. Então você tem que entender que acima de você, abaixo, dos lados, tem outras pessoas com as suas vidas. Elas vão andar, elas vão limpar, elas vão lavar, elas vão secar. Até onde isso é normal, é isso que a gente avalia. Passou da normalidade, sim, o síndico pode atuar, porque ele tem o dever de garantir aí o sossego dos demais. Como que o síndico avalia se ele não está nesse apartamento ouvindo esse som para importante. entender se isso é real ou não? Legal. O que eu peço, né? E é sempre a conduta que eu oriento os moradores. Você tem que tentar documentar isso. Então eu peço sempre o livro de ocorrência, você vai lá e escreve o que aconteceu, coloca a sua assinatura para a gente ter ali uma segurança de notificar o apartamento. E é importante se você tiver testemunha. Se acontecer várias vezes, relata todos os dias e horários. Posso filmar de repente para Ótimo. registrar Se você esse filmar som? e tiver a comprovação que veio do outro apartamento, aí o síndico já pode atuar na hora porque existe o registro. Então, além do bom senso, a gente tem que documentar isso. Mas o síndico pode intervir sim, e deve, né? Alguns síndicos falam que não, mas é dever do síndico manter ali a ordem e decência no condomínio. E falando em barulho no condomínio, realmente é um capítulo e a próxima situação também tem a ver com isso. É o último capítulo de Borboletas da Paixão, não posso perder por nada. Esse segredo acaba hoje. Não há mais como esconder, Ricardo Arnaldo. O seu pai. Conta quem é. Quem é meu pai? Desembucha de uma vez por todas. Isso, desembucha quem é o pai. Ah, que show! Osmar Menezes, Nadine, liga o som. Grande Mano Nadine, liga o Menezes. som. Ai, Liga o obrigada. som. Osmar Menezes é bom demais. Não. Samba, Nadine, gata. Não é possível, até no Borboletas da Paixão eles atrapalham. Osmar Menezes. A luz deu Nossa. para perceber que era de dia, né? Então estávamos em um momento que provavelmente ocorreu antes das 10 horas, que é quando a gente entra na lei do PSIL, né? Na necessidade de fazer menos barulho. Como que funciona isso no condomínio? Eu posso fazer barulho durante o dia? Primeiro, coitado do vizinho desses dois aí, né? Coitada. Esse cara tem que se Samba, mudar um Nadine. jeito. Vamos lá, a lei do silêncio é um mito, né? Que muita gente entende que é só a partir das 10 você não pode fazer mais barulho. A lei do silêncio a partir das 10 é zero barulho, né? Então você tem que ter zero incômodo. Porém, antes disso, já funciona a quantidade de decibéis que é permitido. Por exemplo, em locais onde tem aí convivência, que o condomínio normalmente é 50 decibéis, que é o nível que nós estamos falando aqui. Então, passou disso, já é uma anormalidade. Mesmo à tarde eu não posso ouvir um som alto, por Mesmo à exemplo. tarde, porque você vive num ambiente coletivo, né? Ah, e o salão de festa ou a churrasqueira? Geralmente se permite um pouco mais alto porque eles são mais afastados, né? Mas quando são embaixo de apartamento também você tem que tentar manter o som ambiente. Então, em qualquer hora do dia isso não pode. E aí, da mesma forma que você disse anteriormente, eu registro, aciono o Sim, síndico sim. e ele tem que tomar as medidas cabíveis. Exato. E aí ele está assegurado pelo Código Civil. E aí, quando o morador for questionar, não, mas era antes das 10. Não importa. Você está incomodando, você está gerando perturbação para os vizinhos. Recebemos muitas perguntas interessantes no @Gazeta Mulheres. Quero te fazer a da Rita. Ela gostaria de saber se existe vaga destinada a autista no condomínio. Vaga essa que fique mais próxima à entrada ou ao acesso do elevador. Olha, muito boa pergunta. O que acontece? Geralmente, quando a consultora entrega, ela entrega com algumas vagas destinadas ali, que são as vagas PNE, né? Porém,
o que o condomínio tem que fazer? Ele tem que entender isso antes de efetuar o sorteio e já destinar, caso tenha algum portador de necessidade, algum autista, com a documentação, ele consegue sim destinar para essas vagas. Mas é difícil você conseguir trazer obrigatoriedade, tá? A Beta te pergunta o seguinte: o vizinho dela colocou um armário na sacada, ele foi notificado pelo síndico e aí ele colocou uma cortina e fechou. Que legal. Isso pode? Ele cometeu um erro e consertou com outro erro. Que também não pode alterar a fachada, exatamente. ou pode? Tudo vai no regimento interno do condomínio. Então, existe uma assembleia onde você define o que é feito na sacada. Qualquer coisa que é feito além do combinado, entra aí sim passivo de punição. Nesse caso, ele tomou uma pelo armário, tem que tomar outra pela cortina. A Mari te pergunta o seguinte: com as chuvas fortes, alguns carros do estacionamento foram atingidos por árvores do condomínio. Essa responsabilidade do conserto dos carros é do condomínio ou do morador? Isso daí é pau, sempre. Eu já vi condomínio que paga e condomínio que não paga, né? Existe um bom senso aí da negociação, porque é um desastre natural. Foi culpa de quem? Houve sim uma negligência na poda das árvores, na manutenção delas por parte do condomínio. Entendo que o condomínio tem que arcar porque faltou uma manutenção. Agora, um desastre natural é culpa do condomínio? Não. Então, se não for constatada a responsabilidade, o condomínio não vai arcar. Pergunta da Love Cakes: o que fazer quando o síndico bloqueia os condôminos de reclamar de algo? Ele faz gastos desnecessários e não toma nenhuma atitude, prejudicando outros moradores. Ele também não marca reunião ou só marca em pleno sábado, quando todos estão trabalhando. Para ninguém ir, né? Para ninguém ir. É o famoso síndico fujão, né? Ele não quer falar com ninguém, mas quer receber o honorário dele no fim do mês. Nesse caso, o morador tem que buscar o canal oficial. Qual que é o canal oficial de contato? Tem que ter um. O síndico estipulou que é por e-mail, então envia a sua dúvida, a sua solicitação por e-mail. Mas é só comigo. Talvez você tenha tido algum problema e o síndico alega aí que você foi ríspido ou tratou sem educação e ele bloqueou você. Mas use o canal oficial. Se mesmo assim não resolver, leva ao conhecimento dos moradores. O que o morador não sabe é que o grupo tem força. Então, o que o Código Civil prevê? 1/4 de moradores, você chama uma assembleia e você pode tirar o síndico. Com 1/4 dos moradores. Você chama, é obrigatório ele chamar uma assembleia, convocar, e vocês discutem isso e caso não seja satisfatório, vocês podem tirar. Pergunta da Renata: em um condomínio sem piscina, os moradores podem andar na área comum de sunga? É evidente que não, né? Nem sem camisa você pode andar na área comum. Então, o ideal é que para cada tipo de lugar você tenha a roupa adequada, né? E a piscina, se não tem o porquê você andar de sunga aí. Muitas pessoas aqui falando sobre o uso de entorpecentes. Uma delas é a Vanessa. O que fazer quando o vizinho utiliza algum tipo de entorpecentes e que não só incomodam o vizinho, como também são ilegais? Então, muita gente fala: dentro do meu apartamento eu posso usar. Não, você não pode. No Brasil é ilícito. Então não existe regulamentação que permita você usar entorpecente. E deve seguir a mesma coisa, porque entra na mesma perturbação dos outros vizinhos. Então cigarro, narguile, entorpecente, qualquer tipo, até o cheiro de comida excessivo, né, pode incomodar o vizinho e entra passivo de notificação, sim. Próxima pergunta da Didi é sobre vaga de estacionamento. Quando e como ela pode exigir rodízio de vagas de estacionamento? Quando tiver descrito na convenção dela. Algumas convenções vêm estipulando que a cada período de 2 anos, de 1 ano, é feito um novo sorteio. Então, precisa seguir o que está estipulado lá. E precisa seguir o prazo também, para ser justo com todos os moradores. Para fechar a pergunta da Roma: o que fazer quando o vizinho de cima vaza água na luz do banheiro de baixo? Isso é bem complicado, né? Porque o vizinho de cima, o que está embaixo dele, para ele não é responsabilidade dele, eu não sou responsável pelo que está aqui embaixo, e o vizinho de baixo não tem responsabilidade sobre o que está acima do forro dele. Mas é sempre uma regra que a gente usa em condomínio. Se está abaixo de você, é sua responsabilidade. Se está acima, é responsabilidade do de cima. Então, o vizinho que está causando ali, por mais que não seja
a gente fala que não é culpa dele, mas é responsabilidade dele o encanamento que passa embaixo. Ele tem que ser responsável pelo conserto, sim. Aí entra em contato com o síndico também. Sim, o síndico pode Ele que vai intermediar. mediar essa situação. Ou o morador de baixo chama um profissional, ele analisa, ele realmente atesta que é de cima, e aí o proprietário de cima tem que atuar. Eu vivi Senão isso. pode causar até um processo, tá? Eu De vivi, baixo meu pode. apartamento alagou. É? Foi bem complicado, mas no final o meu vizinho de cima arcou. Ele arcou, então isso é muito importante. Mas foi um grande processo. E aí o condomínio fica aqui no meio termo, tentando intermediar, mas você pode processar o apartamento. Muito bom essa pauta. Volte sempre, viu? Só Pelo visto, nós convidar. temos muitas dúvidas, né? Viver em Morar condomínios em não é condomínio fácil. não é fácil, exatamente. E você encontra mais no @jonas.síndico. @jonas.síndico. Até a próxima. Obrigado.